Um dia que a minha terapeuta me pegou olhando assim para aquela sala, para aquele ambiente. Aí ela falou assim: "O que que você tanto olha? Você quer falar sobre isso?" Aí eu: "Não." Aí ela: "Mas por que que você tá olhando?" Eu falei: "Eu tô olhando essa parede branca." Ela: "O quê?" Eu falei: "Ah, às vezes eu tenho vontade de pegar um monte de tinta e jogar assim na parede." Aí ela: "Mas de pintar?" Eu falei: "Não, pegar a lata e jogar." Sério? Aí ela falou assim pra mim: "Você quer fazer isso? Você quer que eu compre as tintas e na próxima sessão a gente faz isso juntas?" Nossa. Na hora, a minha vontade era falar assim, ó: "Quero." Só que eu pensei: minha mãe vai me matar. Você não falou? Não. Eu falei assim: Ai, minha mãe vai me matar, que vai vir no final da conta 3 latas de tinta, mas mais a a sujeira sessão e da tudo. tela, mais o tanto que ela vai ter que pagar pra poder pintar de novo. Aí eu fiz assim: não, pode deixar, não precisa Deixa. não. E não fiz. Mas queria ter feito. E quando eu E aí, cheguei na casa dele, meio eu que você me... lembrou disso. Não, a hora que eu entrei, eu Nossa. falei: esse teste é meu, eu vou passar nesse teste. Cara. Falei: isso aqui é o meu lugar. Aí eu lembrei, aí fiquei bem calada, porque eu tinha acabado de conhecer, tinha um monte de gente ali. Aí ele pediu pra eu cantar, eu cantei uma música, cantei 2, cantei 3 e passei no teste. E aí, depois de uma semana, encontrando todo mundo lá todos os dias, né, já começando os ensaios, eu contei pra ele. Eu falei: a hora que eu entrei na sua casa, é como se eu tivesse sentido um lugar de pertencimento ali. Eu estava onde eu verdadeiramente pertenço, porque eu, eu sempre quis muito fazer isso e me lembrei de quando era criança, contei pra ele. Aí ele falou: sério? Eu falei: sério. E aí eu tinha certeza, eu tive certeza ali na hora que eu passaria no teste e que as coisas, enfim, vão começar na minha vida. Que até então, agora, nesses 2 anos, tudo que eu vivi, falei pra ele, foi foi trazido pra mim pra ver se eu realmente quero. Entendi. E agora sim eu começo. E foi isso, né? E foi isso que aconteceu. E aí, isso virou o quê? Virou um espetáculo? Aí, como a gente começou a fazer os espetáculos e cantei com ele em show dele no É Canecão, mesmo? gravei DVD, as pessoas começaram a me ver e eu fui ganhando cada vez mais confiança para estar no palco e aprendendo cada vez mais. Aí eu fiz a minha inscrição na Globo, gravei o vídeo lá. Quando você se inscreve ali como atriz, como ator, você Você se grava inscreve um vídeo. pra alguma coisa específica ou não? Não, você deixa ali o seu material. Tá. E aí eles te colocam dentro de um perfil, né? Aí quando o produtor de elenco precisa de, deixa eu ver aqui, uma moreninha do cabelo assim, do olho Sei. A assim, é idade. mineira, a idade, o que que ela faz? Ela canta? Ela dança? Ela faz o quê? Sabe, você tem um perfil. Entendi. Aí te direciona dentro daquele sistema, e mostra, direciona o produtor para aquele sistema, te mostra as opções e eles chamam para o teste. Pelo menos na minha época assim que funcionava. E o teste, E eu fiz como é? vários testes. Mas o primeiro, o que é? Eu fiz teste para ser elenco de apoio, para fazer Mas que não eles te tinha falam pra que é o teste? Falam. Ah, tá. Te mandam um texto, fala para que é o teste. E aí fiz teste para várias novelas, nunca passei, não passava em nada, não passava em nada, nada. Até que um dia eu já não trabalhava mais com o Oswaldo, eu passei. Aí comecei, quando eu O teste fiz... era lá ou você mandava o vídeo? Não, era na Globo. Tinha que ir até No lá. Projac, tinha que ir até lá. Nossa, deve dar um nervoso, né? É. Pressão. Aí é uma pressão. Aí eu Esse teste, o passei. que era esse teste que você passou? O que tinha que fazer no teste? Era uma O... fala, era um diálogo? Não, era um monólogo. E aí você tinha era sempre assim, uma câmera aqui e como se tivesse um bonequinho aqui. Que seria outra Que pessoa. seria outra pessoa. Aí você falava com Num aquela outra ambiente já pessoa. decorado ou num estúdio vazio? Não, no estúdio sem Nossa. nada, uma parede, nada atrás. Então fica mais frio ainda o negócio, né? E eu também já estava querendo desistir. Sério, de novo bateu Sério. aquela sensação de não tá rolando e tal. Não tá rolando. E eu tinha encontrado com as minhas amigas, tinha passado férias em Goiânia
um tempinho antes desse teste. E passei férias em Goiânia e elas muito felizes lá, minhas amigas de Araxá, muito felizes em Goiânia, vivendo uma vida super legal, cada uma trabalhando numa coisa. E eu ali naquela peleja, naquele negócio, no Rio de Janeiro, sem um tostão, sem R$1. E eu peguei e falei assim pra elas, é o seguinte, eu vou voltar, eu vou tentar mais um tempo. E se eu não conseguir, se não der certo, eu vou mudar pra Goiânia. E aí nesse dia... Eu lembro que a gente estava numa casa de um amigo delas e tava o Jorge, do Jorge Mateus. Sim. E tava o empresário na época, tava o João Bosco, do João Bosco e Vinícius. E o João Bosco e Vinícius eles já estavam despontando, porque isso a gente está falando de 15, 16 anos atrás. E aí eles estavam lá nesse churrasco. E o Jorge tinha ido num carrinho lá e falou, nossa, é uma peleja, né? Você também canta, aí todo mundo cantando junto e tal. Aí eu falei, acabei de falar com as meninas que se não der certo, porque aí você fiz amizade com todo mundo. E no Rio eu tinha pouquíssimos amigos. Minha vida era muito assim, era trabalhar, estudar e voltar para casa. Trabalhar, estudar e voltar para casa. Não conseguia nem viver o Rio direito. Não, zero. Não tinha dinheiro, pegava carona em ônibus. Eu tinha dinheiro para primeira condução, a segunda eu tinha que pedir carona no ônibus. Ou então voltar a pé. E aí... E eu lembro que eu falei isso pro Jorge. Falei, e combinei com as meninas que se eu não conseguir, porque eu sou cantora, faço teatro, tô tentando uns testes na Globo... Se eu não conseguir, eu vou mudar pra Goiânia. Ele falou, pronto, se você mudar pra Goiânia, a gente já te coloca em bar aqui pra cantar. Aí eu já fiquei super animada. Fazendo todo o plano já. Eu falei, então eu venho e tal, mas deixa eu tentar organizar, que eu quero tentar mais um tempo lá. Mas 3 meses, eu sempre coloquei um prazo, sabe? Assim, eu vou ficar mais 3 meses. Porque isso me dava força, eu não falava eternamente. Sim. Né? Falava 3 meses. Se nada acontecer diferente em 3 meses, eu repenso. Se eu não estiver bem, eu volto para casa. Mas se eu estiver bem, eu continuo tentando mais um pouco. Aí, ele falou isso pra mim, ele falou, também eu tô na luta aqui, tenho uma dupla, tô na batalha. Aí, quando eu passei no teste da Malhação, eles estouraram. Você vê? Também. Na mesma época. Aí, outro dia, a gente encontrou e falou sobre isso. Falei, você lembra aquele churrasco? Sua vida poderia ter sido totalmente diferente, né? Olha. Mas você pode ter certeza que se ela tivesse... se eu tivesse me mudado para esse lado, em algum momento o funil acontece e você chega aonde você precisa chegar. Eu também acho. E quando você recebeu a notícia, como foi para você da Malhação? Não, aí eu fiz o teste e como eu já tava meio que... Era para qual personagem? Era para Yasmin, de Malhação. Aí eu fiz o teste e aí no meio do teste o produtor de elenco falou assim... Muito obrigada, foi ótimo o seu teste, pode ir. Bem seco. Aí eu falei, não, mas eu canto. Aí ele, tá bom, a gente não precisa de cantora, mas eu anoto aqui. Eu falei, não, mas deixa eu cantar. No teste, porque vai que você precisa daqui a pouco. Ele, não, a gente não precisa não. E tem outras meninas lá fora, tá todo mundo esperando, e eu tenho que correr com os testes. Aí eu comecei a cantar. Eu falei, não, eu vou cantar. Essa louca aqui não me deixa fazer. Ele fez assim, ai meu Deus. Canta. Aí cantei. E você cantou o quê? Aí eu cantei, sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer. Aí eu comecei a cantar, aí ele fez assim, peraí, começa de novo, vai, fulano, grava. Sério? Sério. O cara, então você tocou o cara, né? Então, tipo, que legal. E antes dele chegar, como eu cheguei muito antes, eu fiquei sentada num corredor e estavam todos os meninos, era o horário de almoço deles. E por isso que o produtor tinha saído, que era o Paulo Paredes, que é meu amigo até hoje. E os meninos ali de produção, câmera, do áudio, todo mundo que trabalhava ali naquele teste estava sentado lá fora. E eles começaram a conversar comigo. E não tinha, eles, nossa, mas você chegou muito cedo. Não chegou nenhuma menina aqui ainda do teste. Nem o produtor de elenco tá aqui. E eu fui ficando amiga deles. Eles, é o seguinte. O que eles não gostam, o que eles não querem, é isso assim, esse assado. Então tenta fazer desse jeito. Aí eu comecei a ensaiar com eles. Você vê? Eu comecei a ensaiar com eles.
E eu fui ficando mais à vontade. Mais à vontade. E eles são meus amigos até hoje. Poxa, que legal. E depois, logo que eu entrei em novela, aí vários passaram pela novela. Ou então em algum programa de televisão ali que eu passava, estavam todos lá. Então a gente se fala até hoje. No final, o teu canto pro papel fez diferença? Com certeza, porque a Yasmin virou cantora. Então... Porque... E o cara não queria deixar cantar. Que legal. Não, mas ele não queria, eu entendo ele. Claro, não, entendo. Mas uma mina querendo cantar. Você tem uma fila de gente pra você testar. Você tem que entregar rápido, aquele produto pro diretor. Tem que ser rápido. Não, e outra, quantas falam que canta e não canta também, né? Aí ele falou, bem, eu não preciso de cantora, não é que tinha que Ainda cantar. bem que você teve cara de pau. Foi cara de pau. Ó, quando você me fez a pergunta, Mariana, mas você gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo? Eu ia te responder que eu sou cara de pau mesmo.